Fala pessoal, acompanha o canal Aprenda Sobre Carros, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano Marchiorato e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre esse projeto aqui. Então se você quer ter um carro desse ou gosta desse tipo de carro, um Gol quadrado, você precisa assistir esse vídeo. Então a gente está aqui com um Gol Furgão 1989, como a maioria já deve pensar, sim, é turbo. Então como é que é ter um carro desse? Né? Então às vezes as pessoas querem, você imagina ter e tal, quero andar com um carro desse, quero ter, mas e aí, como é que é ter no dia a dia, como é que é ter para manter um carro desse? É isso que a gente vai ver nesse vídeo e também, claro, conferir esse projeto aqui desse Gol 89 Turbo. Então aqui a gente tem a mecânica dele, né? Então um motor AP longitudinal, vocês podem ver, todo Gol é assim até o G4, né? A partir do G5 mudou. Bom, motor 2.0 com pistões, bielas e pinos forjados, então um material muito mais resistente para aguentar a pressão da turbina. A gente tem um cabeçote todo retrabalhado, desde de válvulas, dutos, comando, enfim, tudo. A gente tem uma turbina Master Power nova. A gente tem uma injeção programável aqui, 4 bicos Bosch de 90 libras. E a gente tem também os acabamentinhos aqui, né? O esticador do alternador, tem aqui a mangueira do respiro, né? O reservatório aqui do respiro. Então a gente tem os acabamentos bacanas aqui no cofre dele. Fora isso, ele está acoplado a um câmbio forjado também, né? De primeira a quarta marcha, para aguentar a força aqui do motor. Para mexer no motor desse, então a gente já sabe que não é qualquer um, né? Então você não pode levar em qualquer mecânico, num auto center, alguma coisa assim, um carro desse aqui, porque não é, por exemplo, a vela não é a vela padrão que você vai consultar no catálogo, né? É uma vela para esse acerto que está no motor desse carro aqui. Esse carro aqui em questão, ele está rodando com 1,5 kg de pressão, né? E isso, a potência dele chegou um pouco antes dos 6.000 RPM, 5.800 mais ou menos, ele chegou a 278 cavalos de roda. Então um acerto bem conservador, bem tranquilo, para não ter risco de quebra. Bom, então se você vai trocar vela, ela é para esse projeto, né? Se você vai trocar outras coisas, por exemplo, polias, olha só, ele tem uma polia regulável. Então qualquer coisa que você mexa aqui, você já tira o carro do acerto dele, né? Os bicos não são os originais, até porque esse carro era carburado, mas não são originais da linha Volkswagen. Então se você precisar trocar, provavelmente você vai encontrar numa loja de competição. Então não muita coisa aqui você consegue levar para um mecânico convencional mexer. Então essa já começa uma pequena dificuldade que você vai ter com esse carro, né? Se você não entender muito bem de mecânica, você vai sempre ficar dependendo de um preparador. Tem muito preparador bom, mas também tem muito preparador picareta aí, que na verdade não é preparador. Então aqui quem fez o acerto foi o Bosa. A gente recomenda porque realmente o trabalho dele é muito bom, muito sério. O carro ficou muito liso para andar e um preço bem justo para fazer o trabalho. O que faltou aqui, né, que eu particularmente faria, é um carro que entrou para nós aqui, é já um carro do canal, né, mas ele não vai ficar muito tempo. Quem acompanha nosso Instagram já viu que ele está à venda. E, bom, eu colocaria as bobinas, né, uma bobina individual por cada cilindro e intercooler. Basicamente isso que eu faria. Então roda fônica, que ele não tem, né? Ele está usando distribuidor, uma bobina por cilindro e o intercooler. Seria basicamente só o que eu modificaria aqui nesse projeto.
traria um pouco mais de potência e um pouco mais de confiabilidade, até economia para o carro. Uma coisa muito boa, muito legal que foi feita nesse carro são os amortecedores aqui, né, do capô. Originalmente o Gol vem com a haste, mas esse aqui tá com os amortecedores, então o que facilita até para, além de ficar muito mais bonito, né, facilita aí para mexer no carro. Como também é perceptível aqui, ele tá com a suspensão também modificada, né? Então ele tá com suspensão de rosca nas 4 rodas e ela é uma suspensão mista, né? Então ela é para pista e para rua. Então ele é um carro que até é agradável em termos de suspensão, de você andar na rua. Ele ficou bacana e você pode regular a altura da maneira que você achar melhor. Aqui na traseira nós temos as lanternas do GTI, com esse acabamento que também era do GTI. A gente tem aqui um escape de 3 polegadas inteiro, né, que fica bem baixinho. E aqui atrás também, ó, atrás do tanque, o cash tank, que é a reserva de combustível para quando você arranca, ele não esvaziar o pescador. Então ele aqui sempre vai ter combustível para não faltar combustível no motor, né, e é daqui onde é pescado o combustível, dessa parte mais baixa. Então sempre vai ter combustível para não ter quebra. Se você está arrancando forte com o carro e falta combustível, você corre o risco de quebrar o motor. Chegou a chuvinha enquanto a gente está filmando, mas está aí, ó, interna dele. Então o volante do Gol GTI, os forros de porta também, né, do Gol GTI. A gente tem aqui a Fueltech FT500, tem umas borrachas do pedal vermelho aqui, questionáveis também, não é muito meu gosto, mas tudo bem. E os famosos banco recaro do Gol GTI. A parte de trás ele continua furgão, né? Então tá limpo. E a modificação aqui é a ausência do bojo do step, né? Então isso é normal o pessoal fazer essa modificação até para ter espaço para passar o escapamento ali, enfim. Mas então foi a única modificação aqui que foi retirado o bojo do step. Então vamos falar um pouquinho do que a gente tem aqui. Então aqui a gente tem a wideband, que é ligada a uma sonda lambda no escapamento. Para que serve? Para aqui você ler a mistura entre ar e combustível. Se a mistura tiver muito rica, você tem um desperdício de combustível, o carro não tem o desempenho ideal. Se você tem uma mistura muito pobre, também o carro não tem o desempenho ideal e você corre o risco de quebra. E aqui a gente tem a injeção programável. Então, no que os outros carros você não sabe onde fica, não existe, né, à vista, aqui no carro preparado, né, que com a Fueltech, você consegue programar toda a parte de injeção, todo o funcionamento do motor por aqui. Aqui a gente tem uma alavanca de engate rápido, então os engates ficam bem mais curtos, né, que fica mais gostoso de tocar e mais preciso também, ainda mais tratando de um carro turbo. Então agora chegou a hora da gente ver o ronco da máquina, né? Quando o carro é bem acertado, ele pega assim. Então agora chegou aquela hora da gente dar aquela voltinha de Gol Turbo. Bom, vamos lá, vamos funcionar ele. Claro que é sempre legal, ó, o barulho das bombas. É sempre legal o banquinho recaro, né? A acomodação do banco recaro é sempre bacana e já é nostálgico na hora que você entra no carro, esse visual aqui. Vamos dar uma voltinha com o Gol agora. Bom, a embreagem já é um pouco mais dura, né, por ser de cerâmica, pastilhada, enfim. Então já é um pouquinho mais chatinha de você dirigir no trânsito, assim, né? E o barulho do carro, principalmente esse furgão, que não tem isolamento acústico nenhum, né, na parte traseira. Então todo o barulho reverbera para dentro do carro, tanto da bomba de combustível quanto do escapamento. O carrinho tá tão bem acertado
você passear com ele. Ele tá um carrinho dócil de você andar devagar. Parece, não vou dizer que parece original, né? Mas próximo de um carro original. Se não fosse a embreagem que dá essa trepidadinha e tal, e a lenta ser alta, né? No caso que ele tem comando, cabeçote, tudo, etc. Então a lenta precisa ser um pouquinho mais alta e tal, então isso aí atrapalha um pouco aquele funcionamento mais silencioso do carro, né? Mas assim, ó, para sair em rotatória, sinaleiro, cruzamento, tranquilidade total. Você consegue andar devagar com o carro tranquilamente. Outra coisa que dificulta um pouquinho o uso no trânsito é a ausência do retrovisor central aqui. Quem anda de fiorinho não está acostumado, né? Mas quem anda com carro normal, no caso do Gol Furgão, né, vai sentir falta do retrovisor central. Quando você anda com um carro desse, o barulho da bomba deve estar alto até para gravação. São duas bombas de combustível. O barulho da bomba deve estar alto. E aqui a gente tem barulho do câmbio também. O câmbio forjado também é barulhento. Então, aqui você não pode querer muito sossego. Você está dentro do carro turbo, né, com uma preparação um pouco mais, digamos assim, um pouco mais extremo, né, um pouco mais pista. Então você tem aí uma série de coisas que não deixa o carro tão confortável, né, tão agradável de andar. Que ele é divertido. Sem direção hidráulica, apesar que, sinceramente, não faz muita falta, é leve a direção dos carros, mas esses luxos aqui não existem. Por sorte, aqui a gente tem instalado nele vidro elétrico e a trava elétrica, mas também não faz falta. Quando você entra num carro desse aqui, o que você quer? É nostalgia, né? É uma sensação diferente, fugir daquele carro do dia a dia. É por isso que você tem um carro desse aqui para passear fim de semana, para fugir do carro chato do dia a dia. E aqui muitas vezes você foge também do estresse do dia a dia, você desconta aqui. O problema é o perigo, né? Um carro forte desse aqui, sem ABS, sem todo o sistema de segurança que tem os carros modernos, você não para ele com tanta rapidez como um carro moderno. Então você tem que cuidar muito bem onde, quando você anda e a quanto você anda com um carro desse aqui.
gostado do projeto. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se curtiu esse vídeo, deixe teu like. Se você quer ver outros projetos, outras avaliações, não deixe de ativar as notificações para você estar por dentro sempre dos nossos novos vídeos. E não esquece de dar uma conferida aí no nosso curso Aprenda Tudo Sobre Carro. O link está na descrição do vídeo. E se a máquina te interessou, entre em contato com a gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo